Olá, boa noite. O A Notícia debate hoje a política externa do governo Bolsonaro, que escolheu os Estados Unidos para sua primeira visita internacional a um chefe de Estado. Recebemos a professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, Fernanda Manhota. Sua pesquisa é voltada para análise de política externa, com foco justamente nos Estados Unidos. Participa também da nossa mesa o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Dr. Amâncio Jorge de Oliveira. E sua pesquisa trata de temas como negociações internacionais, política externa e empresariado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Prazer. Obrigada. Esse tema é uma delícia, é gostoso debater. E a primeira visita do Bolsonaro ao exterior, a gente teve uma amostrinha grátis em Davos, um discurso curto de 6 minutos, mas agora não, uma visita muito mais importante e ele escolheu os Estados Unidos como seu destino. Normalmente não é um país, né, professora Fernanda, não é o primeiro país que chefes de Estado brasileiros costumam visitar. Qual o simbolismo dessa escolha? Olha, realmente, nos últimos anos, né, as escolhas dos presidentes anteriores acabavam girando em torno da América Latina. A Argentina recebia muito protagonismo, geralmente. E, no caso, a escolha pelos Estados Unidos tem a ver com diversos fatores. Primeiro, com a ideia que prevalece dentro do governo de que é preciso retomar uma certa aproximação do governo americano. Então, a ideia de fazer dos Estados Unidos uma prioridade de política externa e aí tentar buscar ampliação de comércio, investimentos, também algum tipo de coordenação na área de defesa. Então, tem a ver com uma espécie de defesa de determinados interesses que o governo brasileiro entende que são prioritários nesse momento. Mas, mais do que isso, mais do que apenas o pragmatismo e a busca de oportunidades para o Brasil, também tem a ver com as características daqueles que dirigem a política externa brasileira nesse momento e que entendem que há um alinhamento ideológico, não só em relação aos Estados Unidos como um todo, mas, em particular, em relação ao governo Trump. E isso se desenha pelo chanceler, que foi escolhido, né, o ministro de Relações Exteriores e que já vem defendendo essa ideia há algum tempo, o assessor internacional da presidência, que também defende esse tipo de visão há algum tempo, e, digamos, o primeiro escalão, né, o grupo mais próximo do presidente Bolsonaro, que assumiu uma narrativa muito próxima ao do Trump. Então, a ideia de que é preciso lutar por um certo ocidentalismo, de que é preciso lutar por um certo antiglobalismo, valores que já vêm sendo impressos à política externa americana pelo presidente Trump. Então, tem um elemento pragmático, né, essa busca de oportunidades, e tem um elemento ideológico que vai, de certa forma, colocando esse pessoal para negociar do mesmo lado do balcão, né? Professor, na ida dele aos Estados Unidos no domingo, o presidente Bolsonaro tuitou que ele era o primeiro presidente que não era anti-americano em muito tempo a visitar os Estados Unidos. Isso é verdade? Já houve visitas de outros presidentes brasileiros, mas eu acho que, na linha do que a Fernanda disse, a ideia é reforçar um tom de alinhamento automático, alinhamento especial. Em linguagem comum, a gente diria o melhor amigo, né? Quer dizer, o amigo mais importante. Isso é importante simbolicamente para o Brasil, dado que a campanha toda foi apontar para uma ideia de que era preciso reverter a política externa do governo anterior. E reverter a política externa do governo anterior significa reverter a prioridade que o governo anterior, me refiro aos governos petistas, no sentido de mudar a orientação sul-sul com os países do sul, principalmente a Índia, a China, a África do Sul. Então, é marcante. Foi um momento de muito fortalecimento dos BRICS, né? Exatamente. Quer dizer, é marcante para o governo Bolsonaro essa primeira visita. E me parece que está sendo recebido com uma certa pompa e circunstância, vamos dizer assim, pelo governo americano. E isso é importante do ponto de vista para reforçar esse simbolismo que a professora Fernanda acabou de comentar. Eu acho que só para a gente colocar os pingos nos is aqui, as coisas nos lugares, a política externa dos governos petistas era anti-americana ou não? Ou era apenas uma política que privilegiava, como o professor trouxe aqui, essa relação sul-sul? Na verdade, ela está muito longe de ser anti-americana, né? O governo brasileiro buscou, naquele período, uma diversificação dos seus parceiros. É evidente que houve momentos de maior tensionamento dessas relações, como aconteceu no período de Dilma Rousseff, sobretudo por conta daquelas investigações que apontavam para uma série de espionagem, né, das comunicações, enfim, da presidente, de outras empresas que importantes. levou ao cancelamento de visitas oficiais, enfim. Então, houve momentos de um tensionamento maior e houve disputas, como é natural
em qualquer tipo de relação bilateral nesse nível ao qual nós estamos nos referindo. Então, evidentemente que houve momentos de tensionamento, porém, isso não significa, em nenhum momento significou ruptura ou a fragilização desse laço bilateral, que é, na verdade, muito importante. Todos nós que nos dedicamos ao estudo de política externa, nós aprendemos política externa aqui no Brasil, sempre pensando em momentos de maior aproximação e maior distanciamento em relação aos Estados Unidos. Então, o personagem principal é sempre os Estados Unidos, sempre, né? Costuma ser os Estados Unidos, ou seja, existe ao longo da nossa história uma espécie de movimento pendular. Então, existem governos que entendem que essa aproximação, essa priorização, ela é central, ela deve assumir um certo protagonismo, e governos que vão buscar essa maior diversificação para reduzir o que se entende que seria talvez uma dependência ou até mesmo uma subserviência. Os governos anteriores, no caso dos governos petistas, eles buscavam essa maior diversificação, tentavam fortalecer o Brasil do ponto de vista regional, então também tentando entender que o Brasil poderia assumir determinadas frentes de negociação e que não precisaria então se relacionar só com o mundo desenvolvido, mas do ponto de vista prático, isso nunca representou uma diminuição concreta, né, de diálogo ou de interconexão com os americanos. Pelo contrário, os Estados Unidos continuam sendo um parceiro comercial relevante, os investimentos continuam sendo volumosos, continuou havendo visitas de primeiro escalão e de líderes, chefes de Estado, enfim, é uma relação que ela é estruturalmente importante e que ela não acaba ficando sujeita exclusivamente aos personagens da história. Os interesses brasileiros são ligados aos interesses americanos e vice-versa, e é esse pragmatismo que faz com que os países não possam negligenciar um ao outro. No nosso bate-papo anterior, antes de entrar no ar, né, vocês estavam comentando uma coisa interessante, é que não era o Brasil que tinha negligenciado os Estados Unidos, mas que normalmente é ao contrário, os Estados Unidos que negligenciam o Brasil, não nos veem como um aliado de primeira ordem. É isso, professor? Isso é verdade, mas até por um aspecto positivo, porque a região da América do Sul não é uma região que tem grandes conflitos internacionais, quer dizer, não tem problemas, vamos dizer, de segurança, problemas bélicos importantes. E os Estados Unidos estão preocupados, em primeiro lugar, com essa temática. Então, sempre houve, historicamente, tem havido esse negligenciamento, mas por conta a prioridade... Não é uma região estratégica. Não é uma região problemática. Agora, com a questão da Venezuela, isso aumentou, vamos dizer, a atenção dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Eu só queria completar uma coisa que a professora Fernanda comenta, mas que ela tem razão, do ponto de vista bilateral, nunca houve uma negligência, o Brasil nunca negligenciou a relação com os Estados Unidos, mas a ênfase a respeito de tentar reformar o sistema, por exemplo, via o BRICS, né, um bloco para se contrapor à agenda norte-americana, a forma de governança norte-americana, isso era muito forte no PT e agora perde um pouco de prioridade no governo atual. Então, houve uma mudança de ênfase, mas dizer que o Brasil negligenciou os Estados Unidos, mesmo durante o governo petista, eu também acho que não seria justo dizer isso, porque não aconteceu de fato. É mais um ajuste, menos uma ruptura, né? Como é que se dará essa relação agora? Será um alinhamento automático, como indicou a diplomacia do governo Bolsonaro, ou o próprio governo Bolsonaro, ao longo desses últimos meses? Olha, eu diria que é a ver. A princípio, existe uma intencionalidade nesse sentido, então a visita também corrobora essa ideia de que os Estados Unidos são uma prioridade, que o governo brasileiro, então, está propenso a negociar coisas que no passado talvez não tivesse, pelo menos nesses termos. O Brasil, por exemplo, nunca aceitou negociar vistos sem a ideia de reciprocidade, por exemplo. E agora aceitou negociar. E agora aceitou falar sobre o assunto. Ainda o Eduardo Bolsonaro até deu uma declaração que acabou gerando bastante polêmica, dizendo que tinha vergonha dos brasileiros ilegais, né, morando nos Estados Unidos, no exterior. Então, existem concessões que estão sendo feitas e que são, de certa forma, inéditas. Agora, eu digo que isso é bom? É delicado, porque ainda não há muita clareza sobre quais são os ganhos objetivos do Brasil nesse processo de negociação. O governo Trump e o próprio presidente Trump já há muito tempo fala a respeito do seu jeito de negociar, e o jeito americano de negociar sob a tutela do Trump é um pouco o espírito negotiation by conflict, que a gente chama, né? A negociação por conflito. Então, a ideia é que se cria um caos muito grande em torno de um tema, e a partir do momento em que aquilo se torna insustentável, senta-se para negociar. E aí a barganha, a margem de negociação acaba sendo ampliada e aí consegue-se coisas que usualmente não seriam capazes de se avançar sobre determinadas pautas. Então,
O Brasil ainda, nesse momento, não sinaliza com muita clareza quais seriam as suas prioridades do ponto de vista dos ganhos, né, daquilo que o Brasil busca com essas negociações. Para os Estados Unidos está mais claro do que para o Brasil, segundo a minha visão. Mas o que eu dizia em termos de haver é porque, por mais que exista essa intencionalidade de um alinhamento automático, existe hoje dentro do governo uma disputa bastante acentuada de diferentes grupos que tentam dominar a pauta de política externa. O grupo que acompanha o presidente a essa visita em particular é o grupo dos antiglobalistas. Então, aqueles que são ligados ao professor Olavo de Carvalho, que têm uma visão de mundo, como nós dizíamos antes, mais ocidentalista, mais crítica às instituições internacionais, mais alinhada a determinados valores que são pontualmente presentes nesse grupo mais próximo, nesse momento. Mas existem outros grupos que estão em disputa. Por exemplo, do ponto de vista da economia, existe um ministério que é muito liberal e que não aceitaria determinadas concessões que eventualmente fossem ideológicas, mas que afetassem... A gente tem o Paulo Guedes lá também para representar essa ala mais liberal, o próprio general Augusto Heleno, que faz um contraponto. E ele, o Mourão, a ala dos militares, a essa ala mais ideológica representada pelo Ernesto Então Araújo. você tem, do ponto de vista da economia, um grupo mais liberal que vai pensar nos interesses pragmáticos do comércio, enfim, dos investimentos do Brasil. Do ponto de vista da defesa, da segurança, tem os militares que têm sido bastante duros na forma como a política externa tem sido conduzida em geral e particularmente em relação a esse alinhamento com os americanos. Então, é a ver, porque no final do dia o que prevalece digamos, o caldo, né, que vai sendo formado a partir desses, pelo menos, 3 grandes grupos, e a gente vai ter que acompanhar para ver quem vai, no braço de ferro, conseguir imprimir mais força nesse processo. No momento, os antiglobalistas que estão lá em Washington parecem ter a prioridade, mas até quando? Essa é a questão. Só para deixar claro para o nosso telespectador, a gente está gravando essa entrevista na segunda-feira, o encontro do Bolsonaro com o Trump é apenas na terça-feira, então está prevista uma entrevista coletiva depois, certamente declarações, tweets de ambos os lados, então a gente não consegue ainda repercutir essa parte do encontro, mas a gente também pode adiantar que num encontro como esse existem poucas surpresas, porque esse encontro é muito preparado pelos assessores ali de primeiro, de segundo escalão, durante diversas semanas, meses até que antecedem o encontro dessas lideranças. Então, o que vai ser anunciado de prática, em termos comerciais ou de negócio ou de investimentos, isso já está mais ou menos estipulado, calculado. Se bem que os dois presidentes são tidos a alguns arroubos, alguns impulsos, então, nesse caso, sempre pode haver uma surpresa. Professor, eu queria explorar um pouco mais essa parte ideológica, né? Acho que a Fernanda contrapôs bem essas duas alas presentes no governo, os militares que têm conseguido conter alguns dos arroubos da ala mais ideológica, principalmente em relação à Venezuela, né? Alguns deles, o Ernesto Araújo à frente, já queria se antecipar nesse alinhamento aos Estados Unidos, que defendem até a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela, e o Hamilton Mourão não participou da reunião do Grupo de Lima e apressou-se em dizer que a intervenção militar era algo fora de questão, isso não estava na agenda do Brasil. O Ernesto Araújo é tido como, então, um ministro da ala ideológica, muito ligado ao Olavo de Carvalho, que já teve no encontro com Bolsonaro, logo que ele chegou nos Estados Unidos, no jantar chamado de Santa Ceia da Direita. É a diplomacia do PT com um sinal invertido ou há diferenças? Como é que você enxerga a figura do Ernesto Araújo como líder da diplomacia brasileira, do Itamaraty? Eu acho que é um contraste perfeito, né? Quer dizer, a própria ideia de que o ministro ascendeu ao cargo foi porque era a pessoa que mais representava uma postura oposta ao que seria o petismo dentro da diplomacia brasileira. Né? Mas, e todas essas questões ideológicas que a Fernanda acaba de colocar são verdadeiras, existem facções dentro do Itamaraty, e o Itamaraty preza por tradições muito importantes que agora são colocadas em xeque, né, com essa posição da chancelaria do ministro. Agora, não é possível imaginar que haja, e eu acho que ela tem razão nesse sentido, uma política feita por uma pessoa só. Quer dizer, existem tensões lá. E o exemplo mais concreto é esse que você acaba de dizer. Embora uma parte da diplomacia possa entender interessante uma intervenção apoiada pelos Estados Unidos ou o inverso,
mas, quer dizer, lá dentro tem tensões e evita. E acaba dando um efeito moderador. Eu acho que em relação à China, a mesma coisa. Deve ter alas ali dentro, tem alas ali dentro que são mais pró, mais contra. Então, a ministra da Agricultura também faz Exato. parte dessa comitiva. Certamente Exato. a Tereza Cristina até que já anunciou uma viagem. A China tem muitos interesses no nosso principal parceiro comercial. Há um tempero, é como nada é muito extremo, há um tempero e esse tempero há de surgir ao longo dessas decisões, né, do governo. Não é nada tão radical assim. O que deve ser anunciado de concreto nessa viagem? O que já está previsto? Olha, deve acontecer uma série de compromissos na área de comércio e investimentos, isso provavelmente deve sair. Deve haver, do lado brasileiro, uma tentativa, uma busca por um compromisso dos Estados Unidos no sentido de apoiar o Brasil na intencionalidade de se tornar um membro da OCDE, o que talvez seja uma expectativa frustrada, talvez os americanos nesse momento não estejam dispostos a isso. O Trump fez isso com o Macri, né, na Argentina, numa das visitas. Sim. Defendeu a Argentina, que a Argentina faça parte da OCDE. Pois é, e o Brasil há algum tempo tem defendido esse interesse também, tem buscado esse apoio. No entanto, há alas dentro do governo americano que são bastante reticentes em relação a isso. Então, o jogo da moderação acontece aqui, acontece lá, né, também. Qual a resistência à entrada do Brasil na OCDE? A resistência tem a ver com o fato de que existem alas dentro dos Estados Unidos que acham que o Brasil não é um parceiro comercial confiável em termos de regulamentação. Eu dou um exemplo de área de propriedade intelectual, mas tem outras áreas que o Brasil, diferentemente do Chile, do México, que já fez mudanças de regulamentação, né, já consolidou essas mudanças. No caso brasileiro, não. Então, há reticência para que haja essa inclusão, mas também há reticência em relação ao próprio funcionamento do organismo, né? Tem 35 países, ampliar demais começa a ter problema de governança. Então, há resistência. E do lado brasileiro há resistência também. Não é só do lado americano que se contesta esse ingresso ao OCDE. E por que do lado brasileiro? Qual seria a resistência? Porque o Brasil tem, na medida que o Brasil adere ao OCDE, ele vai para o Clube dos Ricos. E aí o Brasil quer ser um mediador entre o Clube dos Ricos e o Clube dos Pobres ou menos desenvolvido. Então, e esse é um outro tema, a gente pode discutir mais para frente, outro tema que há uma divergência em relação à posição brasileira com relação à posição norte-americana, mas a gente pode avançar depois sobre isso. E tem a ver com isso, com construção de confiança, como o professor falou, a ideia de que o Brasil ainda enfrenta alguns problemas do ponto de vista institucional, a questão da segurança jurídica, então há algumas dúvidas, né, por parte de membros do governo americano em relação aos compromissos que o Brasil poderia assumir, e a mesma coisa acontece aqui em relação ao Brasil. Outra área que deve passar pelas negociações deve ser a área de defesa, a base de Alcântara deve entrar no debate. Isso é importante. Que é bastante delicada também, eu não acho que deva sair daí nenhuma decisão de primeira hora, assim como no caso da OCDE. Ainda tem que passar pelo Congresso de qualquer forma, Sim. seja lá o que for acordado. Mas essa está mais maduro, né? Mais maduro do que a OCDE, sim, né? sim. Pelo menos por parte do Executivo, né? Os americanos fariam uso comercial da base de Alcântara. Eles alugariam a base de Alcântara. Isso daria um belo dinheiro também para o Brasil, né? Ali é algo em torno de 10 bilhões de dólares por ano, quer dizer, é uma cifra bastante vultosa. E também tem alguma coisa no sentido de repasse de tecnologia? É uma possibilidade de negociação e interessa ao governo brasileiro, né? Que tem bastante dificuldade de investimento nesse segmento, mas que enfrenta resistência de estratos consideráveis dentro do próprio Exército. O Exército brasileiro é muito reticente em algumas alas em relação a esse tipo de cooperação. Então, a cooperação técnica deve entrar em pauta, mas a politização dessa agenda ela é bastante delicada também. Até entre o próprio governo, né? Porque o Ernesto Araújo falou no começo do mandato que ele não excluía a possibilidade do uso da base de Alcântara, da instalação de uma base americana em Alcântara, que fica no Maranhão, e aí depois ele foi corrigido pelos militares e pelo próprio Bolsonaro. E muito provavelmente, do ponto de vista de países, deve vir à baila a Venezuela, inevitavelmente, e a China, que segundo aqueles que acompanharam o jantar, a Santa Ceia da direita, já foi o tópico que prevaleceu, a ideia de que os Estados Unidos e o Brasil poderiam articular-se
para tentar diminuir um pouco, do ponto de vista relativo, a importância que a China assumiu na região. E aí é uma tentativa de contrabalanço, pelo menos retórico, nesse primeiro momento, da presença chinesa, que é o principal parceiro comercial do Brasil, aliás, há 10 anos agora, Faz em 2019. sentido isso? Vai contra os nossos interesses comerciais, né? E de muitos produtores brasileiros, algumas qualificações agricultores. têm que ser feitas. Por exemplo, a área de investimento, o investimento precisa ser condicionado a algumas questões. Por exemplo, transferência de tecnologia. Não basta só investir, você tem que ter acordos. No acordo com o investimento chinês, tem que ter algumas concessões. Então, quer dizer, é um pouco uma medida exagerada, mas alguns ajustes são pertinentes em serem feitos. Quer dizer, nessa relação com a China, Brasil-China. Sim, faz sentido. Agora, a ruptura de relacionamento, etc., aí, enfim, seria extremamente danoso por conta da importância da China, tanto para comércio quanto para Até investimento. os Estados Unidos não podem substituir a China como nosso principal parceiro comercial, principalmente nos produtos que a China compra da gente, né? Acho que são muitas das mesmas coisas que os Estados Unidos produzem. Exato. Quer dizer, há uma competição entre os dois países pelo mercado chinês. Exato. Então, quer dizer, essa ideia desse alinhamento tem algumas, né, é um pouco difícil imaginar. Na guerra comercial entre China e Estados Unidos, o Brasil se aproveitou para exportar muito. Então, não é crível que a gente vai ser aliado a toda a vida contra a China, porque os dois competem pelo mercado chinês. Esse slogan do Trump, né, o America First, com o qual ele se elegeu e continua bancando, ele não é contraditório com os interesses que o Brasil tem em aumentar, por exemplo, o comércio com os Estados Unidos? Porque hoje a gente tem uma balança deficitária, né, há muitos anos com os Estados Unidos. Quer dizer, isso é justamente o que interessa para os americanos, que tem uma balança deficitária com o resto do mundo. Sim, o presidente Trump ele tem uma visão muito contábil da política externa e curto-prazista. O que significa isso? Significa que, basicamente, ele olha para os países com os quais os Estados Unidos se relacionam e tenta identificar aqueles que, segundo a visão dele, tiram vantagem dos Estados Unidos. Essa visão, ela é, de certa forma, confirmada ou não a partir do déficit/superávit. E ele já disse que o Brasil é um negociador muito duro, né? Pois é, já falou mas isso há alguns meses. Do ponto de vista dessa interpretação que ele faz da política internacional, o Brasil é o melhor dos mundos, né? Porque o Brasil é um país deficitário, como você disse, e que, de certa forma, complementa, em alguma medida, alguns setores nos Estados Unidos, então tudo bem. Não é o caso da China, não é o caso do México, com quem os Estados Unidos foram mais duros no processo de negociação. Existem possibilidades de melhoria da barganha nesse governo que tem uma predisposição de alinhamento maior com os Estados Unidos, no caso brasileiro. Então, me parece que é razoável esperar uma melhoria dessas condições de negociação. No entanto, como você mencionava, o governo Trump é um governo marcadamente protecionista e que está, antes de mais nada, vislumbrando seus resultados eleitorais agora em 2020, quando o presidente vai ser submetido a uma reeleição, né? O presidente Trump, ele deve ao seu eleitorado a proteção de determinados setores. Esses setores, às vezes, estão muito concentrados em regiões, em particular dos Estados Unidos. E isso faz com que ele não tenha compromissos de longo prazo ou que ele não assuma lealdade, fidelidade canina em relação a nenhum parceiro. Então, seria um pouco ingênuo e até do ponto de vista estratégico um pouco falho se o Brasil acreditasse que o alinhamento meramente ideológico será suficiente para que o Brasil realize os seus interesses nos Estados Unidos. Isso não acontece no governo Trump. O governo Trump abandona todos os parceiros, mesmo aqueles com quem aparentemente há um alinhamento maior, a partir do momento em que percebe que vai ter perdas domésticas. Mas o presidente Trump não vai ter perdas domésticas. Mas tem um espaço para aumentar esse comércio e investimento com os americanos? Tem, eu acho que uma das medidas que pode surgir desse acordo é a ideia de um acordo de facilitação de comércio. É como se fosse um certificado de negociador confiável. Né? Então, um cadastramento dos exportadores, tá certo? Que facilita diminui muito a burocracia. Sim. Então, isso já seria um impacto que não precisa de um acordo bilateral, que é de negociação longa, Facilita etc. muito para os exportadores. Então, esse é um resultado concreto de uma visita como essa que pode melhorar muito essa relação sem depender tanto de um acordo complexo como um acordo comercial bilateral, que é muito difícil acontecer. Vocês esperam Bolsonaro em Washington, diferente do Bolsonaro em Davos? Davos ele foi sucinto, né? Conciso, curto, 6 minutos. Eu diria que a visita está sendo muito bem preparada, né? Quer dizer, existe todo um suporte
todo um preparo que não houve em Davos, né? Quer dizer, então eu acho que esse contexto melhora a qualidade da visita e isso já está se apresentando, né? Está ficando claro que existe um preparo melhor e daí deve sair resultados um pouco mais concretos. E Davos eu acho que não foi a primeira exposição num clube internacional complexo, que não é simples. Quer dizer, a gente teve presidentes, como foi o caso do Fernando Henrique, que era acostumado com o ambiente, a cena internacional, que não é o caso do Bolsonaro, ele está estreando na cena internacional. Me parece que tem também um pouco a ver com as particularidades e a própria personalidade do presidente. Me parece que o presidente Bolsonaro, apesar de ter trazido o tema da política externa, né, da cozinha para a sala, ou seja, de ter colocado uma certa energia e um certo protagonismo nessa área, que usualmente não é comum nas eleições do Brasil, ele não pretende pessoalmente conduzir esse tipo de negociação. Então, me parece que ele tem uma função simbólica relevante, já que ele é o presidente do país e dá prioridade a esse assunto, mas não me parece que ele pessoalmente vai assumir grandes protagonismos ao longo das negociações. Eu acho que ele ouve mais do que exatamente, toma inclusive decisões. por reconhecer algumas limitações relacionados ao próprio conteúdo dessa pauta, né? Então, acho que não é o caso de esperar do presidente Bolsonaro grandes manifestações públicas, discursos muito profundos, nem a negociação feita por ele próprio em relação aos termos que o Brasil, então, vai defender. Acredito que aí um segundo grupo deve entrar em ação, os técnicos especializados, e aí, do ponto de vista do presidente, a gente deve acompanhar tweets, manifestações mais concisas e que servem também para reforçar a sua relação com o eleitorado. Para ele é muito importante o uso político que a política externa representa nesse momento. A política externa é um dos elementos que corrobora com a retórica a partir do qual ele foi eleito. A ideia de antagonizar o PT, a ideia de antagonizar os grupos de esquerda em geral, de mostrar que existe uma ruptura que ele tenta levar a cabo pelo seu governo. Acho que é mais nesse sentido que vem as manifestações, menos da prática e mais muitas da vezes retórica. Isso é exagerado, né? Ele falou nesse jantar, né, que queria ser um ponto de inflexão, colocar fim à esquerda, ao comunismo, que o país estava se encaminhando para um socialismo. Eu não sei que governo socialista é esse, eu não sei em que país, mas tudo bem, eles viveram. De qualquer forma, e é interessante essa escolha dos Estados Unidos também, porque, de uma forma geral, o presidente Jair Bolsonaro, tem uma imagem no exterior que nem sempre é positiva, pelo contrário, muitas vezes é negativa. Ele é tido em vários países da Europa como antidemocrático, até por parcela do eleitorado americano como antidemocrático, como fascista, como alguém avesso às minorias. Essa viagem aos Estados Unidos pode reforçar ou pelo contrário, minimizar essa imagem? Eu acho que eu retomo o que a Fernanda falou. Quer dizer, a ideia de que ele é especialmente aliado ao Trump é muito forte e isso vai reforçar. Agora, do ponto de vista de legitimação como presidente, essa viagem para ele foi muito importante, sobretudo porque foi um governo que começa domesticamente já com uma série de crises. Então, do ponto de vista de estatura internacional, essa viagem foi muito relevante. Agora, do ponto de vista de alinhamento no exterior e a imagem com relação a uma aliança mais conservadora e, sobretudo, o relacionamento pessoal com o Trump, isso vai aumentar, isso tende a aumentar. Então, tem vamos dizer, um contrapeso, uma vantagem em termos de estatura internacional, mas uma desvantagem em relação à imagem que ele é realmente aliado ao Trump, mais até do que os Estados Unidos. Eu acho que a Fernanda fala bem Ele está tentando desconstruir essa imagem, na verdade, né? Acho que até a troca ali da chancelaria, dos diplomatas, embaixadores em vários países passa por isso, né? Por tentar desconstruir essa imagem que o PT, de alguma forma, conseguiu construir bem na época da campanha, né? Na época eleitoral. Qual a imagem? Desculpa. Desconstruir a imagem de que ele é antidemocrático, né? Ele mas tenta acho que pode fazer dar isso. Um efeito contrário. Não, né? contrário, sim, nos Estados Unidos, mas eu digo a troca dos embaixadores, que ele quer trocar em várias embaixadas-chave, acho que ele está tentando desconstruir essa imagem negativa internacional que ele acabou ficando em vários países, né? Ele tem interesse em construir, mas mais na direção de aumentar o alinhamento ao anti-ocidentalismo. Então, nesse sentido, vai reforçar essa imagem que está sendo colocada. Mas é importante, eu acho que é um espaço importante que tem o governo para dizer nós somos diferentes da coalizão anterior, a coalizão petista. Eu estou pulando o governo Temer porque, enfim, o contraste é com o governo petista, né?
O que é interessante, né, inclusive, porque a gente acaba não falando muito do governo Temer pelo interregno, período curto de tempo, mas quando a gente pensa em ruptura, né, eu tive esse diálogo com o pessoal aqui da Embaixada Americana no Brasil, logo que o presidente Bolsonaro foi eleito, eles diziam, mas é ruptura em relação ao quê? Porque para nós o Temer já tinha sido a ruptura. Foi a ruptura lá há 2 então, anos. agora é a ruptura da ruptura, né? E aí a gente tentava explicar que não, que na verdade era uma referência ao período mais longo do PT e tudo isso. E que traz também ao debate a boa e velha questão da ideologia, né? Se existe política externa sem ideologia ou se existe política externa com a ideologia com a qual a gente não concorda. É o caso do que se acusou durante muitos anos os governos do Lula e depois da Dilma de praticarem uma política externa de esquerda, petista, enfim, e que precisava ser substituída, precisava ser diluída, porque a política externa tinha que servir aos interesses do Estado e não aos interesses do governo. E como você mesma mencionou, agora a sensação que a gente tem é que aconteceu um movimento mais ou menos de multiplicação por -1. Né? Quer dizer, a gente continua discutindo desideologização da política externa, só que agora com o sinal trocado, pensando do ponto de vista da direita, do grupo mais conservador, antiglobalista, ocidentalista. Então, é um equilíbrio natural que acaba acontecendo dentro das democracias. Eu acho que é importante a nossa conversa do início do programa, lembrando que sempre foi uma relação positiva com os Estados Unidos, né, mais pendular, como você colocou, né, Fernanda, quer dizer, passa por aproximações e por distanciamentos. Isso depende muito do governo de turno, é normal, mas são 2 aliados, historicamente são amigos, e isso permanece e perdura por todas as gestões, seja mais de esquerda ou de direita, como, sei lá, os Estados Unidos, que tem no Reino Unido seu principal aliado. Certamente o Trump e Theresa May não são os principais aliados, mas historicamente são grandes aliados, Estados Unidos e Reino Unido, e isso extravasa, sobrepassa os 2 governos, né, e às vezes acontecem descompassos que são muito curiosos e que passam ao largo assim do cidadão comum, né? Por exemplo, os Estados Unidos com a Venezuela, só para ilustrar. Durante muito tempo, nós acompanhávamos no campo da retórica, no campo dos discursos, uma antagonização absurda entre, por exemplo, o Bush e, na época, o Hugo Chávez. Né? Tem até aquele episódio que ficou conhecido durante uma das sessões da Assembleia Geral da ONU, em que, logo depois de proferir um discurso, o presidente Bush saía do púlpito, vinha o presidente Chávez e dizia, eu sinto o cheiro de enxofre, né? Se referindo à presença anterior do americano. Então, a gente acompanhava esse tipo de manifestação muito dura, muito combativa, do ponto de vista político muito oposta, e enquanto isso, do ponto de vista comercial, os Estados Unidos e a Venezuela batiam recordes históricos de cooperação, compra de petróleo, troca de insumos. Exatamente. Então, a política uma coisa internacional, meio esquizofrênica, pois é, a política passa... internacional tem essas esquizofrenias, né? E esse é o nosso desafio, acompanhar em que medida o que se diz é aquilo que se realiza efetivamente na prática. Às vezes essas coisas se aproximam muito, às vezes elas se distanciam e trazem, né, para a discussão algumas contradições bem interessantes. Agora esse é o movimento, a gente está tentando entender o que da retórica do Bolsonaro e do Trump vai concretizar ou não. Em falar em concretizar ou não, e a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, né? O Trump foi o primeiro presidente, claro, mais importante a fazer isso, a mudar de Tel Aviv para Jerusalém, e o Bolsonaro vai seguir nessa mesma toada por razões internas, ideológicas, ou de compromisso com a bancada evangélica. Isso deve se concretizar, porque a gente sente que isso está um pouco em banho-maria, né? Ele foi mais enfático no começo, agora, opa, não, deixa eu rever essa questão aqui. Esse é outro freio de arrumação, né? Porque já começaram a haver pressões por parte dos exportadores do mundo árabe, dizendo, olha, isso aqui vai ter consequências. Então, não se sabe, isso é mais vamos dizer, uma aposta da retórica que, na hora que você vai concretizar, começa a perceber as consequências dela. Você vê que tem efeitos. E aí, faz, bom, agora vamos analisar. Então, eu acho que houve a campanha, foi isso, foi uma série de bandeiras com muito risco presente nas afirmações e tal, mas na hora que você vai concretizar, primeiro que tem forças puxando na direção oposta, e segundo, tem uma avaliação de risco e consequência dessa ação concreta. Então, acho que me parece que esse mais um item que pode alterar na hora da concretização, não se sabe para onde vai. Que tipo de benefício essa aproximação com Israel, que naturalmente a mudança da embaixada traria, poderia resultar para o Brasil?
Do ponto de vista mais imediato, o efeito é político e eleitoral. Tem a ver com a acomodação desses interesses que foram capitaneados ao longo da campanha. Eles sempre falam, tecnologia de Israel, de água no deserto, não sei o quê, poderia ser implementado para o Nordeste, né? Existem tentativas de aproximação, de cooperação técnica que não são exclusivas desse governo, inclusive essa discussão sobre isso já vem há um tempo, né? Irrigação, já foi uma discussão feita em outros governos do passado. Então, imediatamente, o jogo todo é um jogo político, de acomodação desses interesses e desses compromissos que foram assumidos ao longo da campanha, e, de novo, faz parte daquela chave de reforçar a ideia de que existe um grupo disposto a salvar o Ocidente, né? Isso tem a ver com uma série de valores e crenças que estão muito associadas às lideranças que tomam decisões nesse governo, a ideia de que é preciso combater... São todos os ismos, né? O marxismo cultural, Isso. É o globalismo, é o ativismo lá climático, exatamente. É o comunismo. Então, no fundo... Está dentro desse jogo. Do ponto de vista das perdas, é mais objetivo, assim, é mais concreto. Tem a ver com as exportações de carne, frango, enfim, né, halal, que é aquela que a gente faz para o mundo árabe. O Brasil é especialista em produzir a partir desse tipo de técnica. Então, hoje nós temos mais de 20 países do mundo árabe que consomem massivamente esses produtos do Brasil e cujas perdas, do ponto de vista comercial, não seriam irrelevantes. Tem também uma discussão sobre as tradições do próprio Itamaraty e as perdas para a diplomacia brasileira. O Brasil sempre tentou se colocar em relação ao Oriente Médio como um país neutro, mediador, moderador, capaz de articular negociações sem se comprometer com nenhum dos lados, de ser visto como legítimo nesse processo. Então, a perda nesse sentido poderia vir, né, no longo prazo. O Brasil não mais seria visto como um país neutro, digamos assim. E tem uma discussão também que não é irrelevante, que é dos efeitos até do ponto de vista da segurança sobre o Brasil, né? O Brasil decidindo adentrar e se submeter a riscos, inclusive do ponto de vista de terrorismo, manifestações de descontentamento em relação a essa posição, que não seriam desprezíveis. Hoje o Brasil não é visto como um país que está buscando se colocar no centro de um debate que a princípio não é seu. Ou seja, parece que a gente teria muito mais perdas do que ganhos. Pois né? Aí a questão é perdas para quem e ganhos para quem. Talvez para o governo possa haver ganhos do ponto de vista político, no curto prazo. Agora, para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, talvez mais perdas. Bom, vou interromper vocês um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, conversamos mais, vamos falar também sobre Venezuela. Não sai daí. Olá, a Notícia está de volta. Estamos debatendo política externa no governo Bolsonaro. Falamos muito sobre Estados Unidos no primeiro bloco. Vamos falar um pouquinho sobre Venezuela, Brexit, dar uma pincelada nesses últimos assuntos. Recebo a professora Fernanda Manhota, de Relações Internacionais da FAAP, e o professor Amâncio Jorge de Oliveira, de Relações Internacionais da USP. A situação na Venezuela parece que chegou a um impasse, né, professor? Vamos começar com o senhor dessa vez. A pressão sobre Maduro surtiu algum efeito, mas ele continua no governo, os militares não desertaram e Juan Guaidó ali com aquele governo também que não tem poder de fato, apesar de autodeclarado presidente do país. E aí, para onde vai essa situação? Olha, eu acho que a resultante, quer dizer, o resultado dessa pressão, eu acho que o fator mais importante vai ser interno e o apoio dos militares, do que propriamente o fator externo. Acho que isso tem um limite, né? Parece que a comunidade internacional já exerceu toda a pressão que poderia exercer. Quer dizer, poderia aumentar, vamos dizer, a pressão, a carga, se houvesse uma intervenção militar. Uma intervenção, mas isso está fora da cena, até porque o Brasil não vai aceitar uma coisa dessa, é muito risco. Porque o Trump nunca descartou essa possibilidade. Mas aí ele vai fazer sem aliado aqui na região, contrariando o próprio Brasil, contrariando a China, contrariando a Rússia. Quer dizer, é um risco, não seria um conflito localizado. Isso tem repercussão global. Porque tem a China e a Rússia que apoiam a Venezuela. Exato. Então, me parece que essa probabilidade é muito baixa de haver uma intervenção militar. E as pressões diplomáticas, etc., já estão dadas, tá certo? Então, me parece que o ponto fundamental é o desgaste interno, não sei se a Fernanda concorda com isso, mas é o desgaste interno e o apoio dos militares em relação ao regime Maduro. É isso que vai definir o curso
da situação do Maduro e da Venezuela. Então isso pode durar mais meses, anos até, Fernanda? Sim, e na verdade isso apenas confirmaria um padrão histórico que tem a ver com as crises da Venezuela do passado. Todas as transições que aconteceram e as substituições de governo dos militares para o período chavista, do chavismo, depois para o próprio madurismo e agora do madurismo para qualquer que seja o novo governo, o processo sempre foi de um desgaste institucional muito grande, de incertezas e de uma dificuldade de criar uma frente ampla, né? Ou seja, de criar grupos de apoio que dessem sustentação ao novo governo. A história ela meio que se repete agora com o Juan Guaidó e, de certa forma, como o professor falava, cumpre um pouco esse processo de maturação política doméstica, que, claro, vai sendo catalisada pelas forças internacionais que vão fazendo pressão, vão impondo sanções, vão tentando buscar alianças, mas que, inevitavelmente, vão acabar sendo solucionadas a partir da equação que envolve os militares. Eu acho que muita gente se pergunta e não entende como um país na mais absoluta crise, com recessão, já perdeu mais de 40% do PIB entre 2013 e 2017, uma inflação de mais de 1 milhão % ao ano, com desemprego, com essa crise de refugiados, como esse governo, esse regime ainda consegue se manter no poder? Bom, a gente tem o exemplo de Cuba, né? Quer dizer, você tem ali uma pressão ideológica muito forte e tem temor, né? Quer dizer, o país agora se fecha Mas mais acho que não ainda. tem uma crise tão aguda, até uma crise humanitária como tem na Venezuela, é muito gritante. Né? Mas a combinação do medo e a formação, vamos dizer, ideológica, e ali é um país muito militarizado, né? Quer dizer, você está numa situação realmente vamos dizer, de coerção, de medo. E os militares têm todas as benesses do poder, Pois né? Então também não querem largar o osso, exato. não E aí mantém o abandonam apoio ao regime. Então, eu acho que o equilíbrio se dá dessa maneira. Agora, diferentemente de Cuba, a Venezuela não é uma ilha, do ponto de vista, né, quer dizer, geográfico. Uhum. Então, esse isolamento vai ser um pouco mais complexo na Venezuela do que foi em Cuba, né? E o triste de quem acompanha a história da Venezuela e tudo o que aconteceu na Venezuela é que a gente vê aí... É um país rico, né? O maior produtor de petróleo. Exatamente. No limite, né, é um país que no passado teve uma pujança econômica, até uma certa elite europeia que frequentava, né, a Venezuela. A Venezuela sempre se apresentou como uma alternativa ao resto dos países latino-americanos, né? Então, existia até uma percepção, um certo excepcionalismo venezuelano que era muito discutido aqui na região. Enfim, e essas decisões elas acabaram levando ao que hoje a gente conhece numa combinação de uma visão de mundo evidentemente ideológica, com determinadas preferências, que isolou a Venezuela de algumas possibilidades e alguns parceiros, e também do ponto de vista econômico, né, que foi essa ultradependência, essa aposta muito focada no petróleo, que criou, ao longo dos anos, desindustrialização, dificuldade de abastecimento, uma dependência externa muito grande do ponto de vista da segurança alimentar. Então, independentemente da legitimidade do Maduro, que hoje está em discussão, né, se deve ou não ser o presidente, são escolhas de anos atrás que repercutem nesse momento e que foram escolhas que não contemplavam a sobrevivência de longo prazo do país, né? O país tomou decisões, do ponto de vista político e econômicos, que vulnerabilizaram muito e que agora, com um governo cuja legitimidade é questionada, alcança o ápice da sua crise. Né? Eu acho que outro país que está vulnerável, né, só para a gente passar rapidamente por esses assuntos no final, é o Reino Unido, que discute o Brexit, né, venceria no final desse mês. Não conseguiram chegar a um acordo, pelo menos não o que o governo da Theresa May negociou com os europeus, mas também não surgiu nenhuma alternativa. Qual é o futuro? O que se apresenta aí? Quais são as possibilidades, professor? Olha, o Reino Unido a Theresa May tenta adiar para fazer uma nova tentativa de aceitação do que foi feito com a União Europeia, o acordo com a União Europeia. Caso contrário, o Reino Unido sai da União Europeia sem acordo nenhum. E vai pagar todas de um novo referendo existe só para... Muito pequena, me parece que isso está fora do debate político. O que há é uma tentativa de esticar o prazo para que o parlamento, né, aceite um acordo que foi feito com a União Europeia. Eu acho improvável que a União Europeia volte atrás
e renegocie o que foi negociado. A bola está no campo do Reino Unido. E isso é muito forte, as consequências são muito fortes, porque a União Europeia talvez seja o acordo mais maduro, uma referência mundial, e isso seria a maior expressão do antiglobalismo que a gente está falando aqui. E das consequências nefastas que pode a ter. deserção de um acordo como esse, e pode ser que dê caldo a esse discurso antiglobalista, Trump, Bolsonaro, e aí o Reino Unido se unir a esse discurso. Mas, do ponto de vista prático, para o Reino Unido, as consequências parecem bastante pesadas. Sim, em termos objetivos, isso vai representar necessariamente perda de PIB, vai representar desemprego, vai representar... Perda de investimento? Perda de investimento. No limite, né, quando o Brexit foi almejado, o que se esperava é que o Reino Unido pudesse ter maior autonomia para tomar suas decisões em relação a questões da burocracia europeia como um todo, mas o Reino Unido acabou se tornando, ao longo desses anos, muito dependente da União Europeia. Então, apesar de sair da União Europeia, vai precisar continuar se relacionando com os europeus. Então, vai ter que se submeter a coisas a partir das quais eles não negociam, não participam mais da barganha e vão ter que acatar os resultados do mesmo jeito. Então, o debate hoje é qual é o tamanho do buraco que o Brexit vai gerar. A Theresa May e uma parte do governo britânico tentam fazer com que os danos sejam os menores possíveis, ainda que sejam inevitáveis. O que a gente está acompanhando é, talvez, a possibilidade de um Brexit mais doloroso, mais denso e mais complicado. Porque o X da questão parece ser o backstop, né? A questão da fronteira com a Irlanda do Norte. É isso que o ponto nevrálgico, assim, que a política não consegue superar? Essa é uma das coisas, mas não é só isso, né? O tipo de acordo que vai ter, se procura um acordo de livre comércio com o Reino Unido e a Europa, quer dizer, tem uma série de questões, mas essa é uma das mais complexas, mas tem outras questões sobre o teor do acordo, que os mais conservadores não aceitam um acordo brando e vamos dizer, os mais liberais também não aceitam um endurecimento. Então, ficou uma situação em que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e você não há uma zona de acordo possível, aceitável simultaneamente para a União Europeia e Reino Unido. E aí é uma solução sem acordo. E aí as consequências são muito maiores, né? São muito maiores para o Reino Unido do que para a Europa. A Europa perde também. A gente tem os nossos minutinhos, acho que finais da entrevista, seria importante para cada um de vocês fazer um resumo, as considerações finais, de como vocês olham a diplomacia brasileira, de que questões internacionais, não só ligadas ao Brasil, mas outras, como o Brexit, por exemplo, vocês acham que serão definidoras nesses próximos anos? De para onde o mundo vai? O que vocês veem, o que vocês vislumbram? Olha, eu acho que nós estamos no momento final, né, digamos assim, da ordem internacional que foi erigida desde a Segunda Guerra Mundial e que orientou os padrões de relacionamento das relações internacionais desde então. É o multilateralismo. Então, né? É o multilateralismo definido a partir da ONU, do sistema Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, a própria OMC, a OTAN. Então, essas eram as instituições e elas representavam os valores a partir dos quais os países entendiam que valia a pena se relacionar. Os Estados Unidos, aliás, né, curiosamente, foram os precursores, aqueles que erigiram essa ordem e que defenderam, que bancaram essa ordem ao longo de todos esses anos. O que a gente acompanha agora, com o Trump, com o próprio Brexit, com essa crise generalizada do multilateralismo e lideranças como o próprio Bolsonaro no Brasil vindo à tona, é a manifestação objetiva de que há um desgaste natural. É uma desconstrução desse modelo. Exatamente, né, que essa ordem ela não dá mais conta de, pelo menos da maneira como está estruturada, atender às demandas das sociedades, né, que foram se tornando, enfim, complexas e tem agora novas demandas. Então, me parece que os desafios dos próximos anos é pensar no que substitui a ordem de 45, né? Que nova ordem internacional é essa? No momento, tem uma leva conservadora, tem uma espécie de onda reversa que vai fazendo frente ao modelo que nós conhecíamos, mas ainda não há clareza sobre, efetivamente, do ponto de vista institucional, o que aparece como alternativa. Porque aí vem o protecionismo, vem o nacionalismo, é tudo ao contrário dessa ordem Exatamente. Então, não são casos isolados, não se trata de olhar para o Trump ou para o Bolsonaro ou para o Brexit. Não, é uma onda. É uma onda que mobiliza, do ponto de vista estrutural, a maneira como as relações internacionais se organizam. E o substituto ainda não é claro, por isso é tão difícil fazer análise nesse momento histórico que a gente vive, né?
Eu professor? só incluiria a China nessa equação, porque a China, como um potencial rival dos Estados Unidos, não se tem clareza se vai conseguir ser um potencial sustentável. Me parece que tem políticas muito objetivas nessa direção. E desse ponto de vista, a posição do Brasil em relação a essas grandes potências, né, sempre foi tradicionalmente uma coisa equidistante, uma postura equidistante, e agora, nesse momento, mais aliado aos Estados Unidos. Então, na medida em que a China, de fato, consiga ascender num sistema e rivalizar com os Estados Unidos, aí você tem consequências em fazer essa opção. Então, acho que tem que observar, só incluiria ao multilateralismo a China como a nova potência e a posição do Brasil em relação à China e Estados Unidos e o encontro que está havendo entre o Brasil e os Estados Unidos, o governo brasileiro nos Estados Unidos, diz muito sobre esses cenários que se apresentam. Muito obrigada, foi ótimo o nosso debate, a nossa discussão. Voltem sempre. Obrigado pelo convite. Obrigada a você também pela companhia, pela audiência. A gente se encontra na próxima terça-feira. Até lá, boa semana, gente. Tchau, tchau.